Jéssica Pitbull é ignorada por influenciadores digitais em Moçambique. Bem, isso é o que recentemente apareceu nas redes sociais. Mas falando aqui sério, eu até não sabia que em Moçambique tem influenciadores. É a primeira vez que eu estou a ouvir algo do tipo. Porque pelo que eu sei é que em Moçambique não tem ninguém que aparece assim nas redes sociais, a não ser o Guizeu Ramos, que é só um que também praticamente ele é empresário, então não pode ser considerado como influenciador. Bem, no meu ponto de vista, eu acho que isso aí não foi nada. Ninguém ignorou a Jéssica Pitbull, simplesmente aconteceu porque se você ver no vídeo, a Jéssica Pitbull estava com pressa e as pessoas que estavam de lado, os supostos influenciadores, não estavam muito com a presença da Jéssica Pitbull. Então esse foi o vídeo, divulgar a música no grupo está muito básico, por apenas 5.000 kwanzas. A música vai passar em todos os nossos vídeos. Entre em contato conosco, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixa o teu like e bateu!